Friedrich Nietzsche e seu legado para a educação e a juventude atual. Friedrich Nietzsche, de 1844 a 1900, foi um dos filósofos mais provocativos e influentes da modernidade. Suas ideias, marcadas por uma crítica contundente à moralidade tradicional, à religião e à cultura dominante, propõem uma revolução no modo de pensar a vida, os valores e, consequentemente, a educação. Hoje, em meio às transformações sociais e aos desafios impostos por uma sociedade globalizada e digital, o legado nietzschiano permanece surpreendentemente atual. Ao revisitar os conceitos de vontade de potência, amor fati e tornar-se o que se é, podemos encontrar caminhos para repensar a educação como um processo de formação integral, que valoriza a autonomia, a criatividade e a capacidade crítica dos jovens. Este artigo se propõe a investigar como a filosofia de Nietzsche pode oferecer subsídios para a transformação dos sistemas educacionais e para o desenvolvimento de uma juventude que seja, ao mesmo tempo, crítica, autônoma e comprometida com a afirmação da vida. Para isso, abordaremos aspectos relevantes da biografia e do pensamento nietzschiano, discutindo suas principais críticas à cultura e aos modelos educacionais de sua época, e refletindo sobre as implicações dessas ideias para os desafios atuais. Breve contexto biográfico e intelectual. A vida de Nietzsche e sua formação. Friedrich Nietzsche nasceu em Rocking, na Prússia, em 15 de outubro de 1844, em meio a um contexto cultural e religioso profundamente marcado pelo luteranismo e pelos valores burgueses. Desde muito jovem, destacou-se pelo rigor intelectual e pela sensibilidade estética, o que o levou a uma educação clássica na renomada Supelforta, onde teve contato com os clássicos gregos e romanos. Esse período formativo não apenas despertou seu interesse pela filologia, mas também o expôs a uma tradição cultural que, posteriormente, ele viria a criticar e reavaliar. A influência de Arthur Schopenhauer foi decisiva na virada de seu pensamento. Ao ler o mundo como vontade e representação, Nietzsche passou a questionar os valores tradicionais e a perceber que a existência humana poderia, e deveria, ser afirmada de maneira radical, mesmo diante do sofrimento. Em 1869, com apenas 24 anos, Nietzsche tornou-se professor de filologia clássica na Universidade de Basileia, mas a instabilidade de sua saúde e o crescente desinteresse pela academia o levaram, com o tempo, a se dedicar exclusivamente à filosofia. A crítica à moralidade, à cultura e à educação. Nietzsche é frequentemente lembrado por sua expressão Deus está morto, uma metáfora que resume sua crítica ao sistema de valores tradicionalmente fundamentado no cristianismo. Ele argumentava que os valores que regiam a moral ocidental haviam se tornado limitadores, impedindo o florescimento do potencial humano. Em obras como Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal e A Genealogia da Moral, o filósofo propõe uma transvaloração de todos os valores, uma necessidade urgente de reconstruir o modo de entender a vida e a cultura. Dentro dessa perspectiva, a educação da época, baseada em uma transmissão de saberes fixos em currículos que reproduziam o pensamento dominante, era vista por Nietzsche como um mecanismo de domesticação que mantinha os indivíduos presos a modelos antiquados e que, muitas vezes, sufocavam a capacidade criativa dos jovens. Para ele, a formação, ou Bildung, termo alemão que engloba educação, cultura e autodesenvolvimento, deveria ir além da mera instrução. Era preciso formar indivíduos que se tornassem o que são, capazes de afirmar a vida de forma autêntica e criativa. Princípios filosóficos relevantes para a educação. Vontade de potência e autonomia. Um dos conceitos centrais da filosofia nietzschiana é a vontade de potência, a ideia de que a vida é essencialmente um processo de autoafirmação, em que o indivíduo busca expandir suas capacidades e superar suas limitações. No campo educacional, esse conceito pode ser interpretado como um chamado à autonomia dos estudantes. Em vez de reproduzirem passivamente conhecimentos pré-estabelecidos, os jovens deveriam ser incentivados a desenvolver sua própria vontade de criar, de transformar e de inovar. Essa ênfase na autonomia implica uma educação que fomente o pensamento crítico, a capacidade de questionar e de transcender os valores herdados. Nietzsche acreditava que o verdadeiro crescimento humano depende da coragem de se desprender dos modelos impostos e de assumir o risco de tornar-se o que se é. Nesse sentido, a educação não pode ser vista apenas como um processo de acumulação de informações, mas sim como uma jornada de autoconhecimento e emancipação intelectual. Amor fati e a afirmação da vida. Outra ideia fundamental em Nietzsche é o conceito de amor fati, o amor ao destino. Para o filósofo, aceitar a vida em toda sua complexidade, com seus altos e baixos, era essencial para a afirmação da existência. Essa postura, se aplicada à educação, sugere que os desafios e as dificuldades devem ser encarados como oportunidades de crescimento e transformação.
A educação, portanto, deve preparar os jovens para lidar com as adversidades, ensinando-os a ver os obstáculos como partes inerentes do processo de desenvolvimento pessoal. Essa perspectiva contribui para a formação de indivíduos resilientes, que não se deixam abater pelas crises, mas as utilizam para impulsionar sua própria evolução. Assim, o amor fati se apresenta como um valor pedagógico que pode inspirar os educadores a promover uma cultura de aceitação e de superação dos desafios cotidianos. Crítica moral do rebanho e o incentivo à singularidade. Nietzsche criticava veementemente o que chamava de moral do rebanho, a tendência dos indivíduos a adotarem valores e comportamentos sem reflexão, apenas para se conformarem com a massa. Em contrapartida, ele valorizava a individualidade e a singularidade de cada ser humano. No contexto da educação, essa crítica aponta para a necessidade de combater métodos uniformizadores que não levam em consideração as particularidades e os potenciais únicos de cada aluno. A educação, nesse sentido, deve ser personalizada, estimulando o desenvolvimento das capacidades individuais e o florescimento de talentos diversos. Em vez de impor um modelo único de sucesso, os educadores devem incentivar os estudantes a se conhecerem e a explorarem suas próprias vocações. Ao valorizar a singularidade, a escola se torna um espaço de experimentação e de criatividade, onde os jovens podem aprender a pensar de maneira crítica e inovadora. A importância da estética e da arte na formação. Nietzsche via a arte como um dos meios mais poderosos para a afirmação da vida. Em O Nascimento da Tragédia e em outras obras, ele destacou o caráter transformador da experiência estética, que permite ao indivíduo transcender as limitações da razão e acessar dimensões mais profundas da existência. No campo educacional, essa ênfase na estética sugere que a formação dos jovens não deve se restringir a conteúdos teóricos e técnicos, mas também deve incluir a valorização das artes e da cultura. Integrar a arte ao currículo pode despertar a sensibilidade dos estudantes, promovendo o desenvolvimento de uma visão holística do mundo. Ao incentivar a criatividade, a escola estimula a capacidade dos alunos de se expressarem de forma original e de questionarem as verdades estabelecidas. Dessa forma, a educação se torna um processo de constante renovação, onde o conhecimento se transforma em uma ferramenta para a criação de novos valores e de novos modos de viver. Legado de Nietzsche para a educação contemporânea. Repensando o modelo educacional. O legado de Nietzsche para a educação reside, em grande parte, na crítica aos modelos tradicionais de ensino que privilegiam a memorização e a repetição. Segundo o filósofo, a educação não pode se limitar a transmitir informações de forma mecânica, mas deve ser um processo dinâmico de formação do ser. Isso implica a necessidade de repensar as estruturas curriculares, os métodos de avaliação e a relação entre professor e aluno. Nas escolas e universidades contemporâneas, a tendência de seguir padrões padronizados, que muitas vezes privilegiam o desempenho em exames e rankings, pode ser reavaliada à luz do pensamento nietzschiano. Em vez de buscar apenas eficiência e produtividade, é fundamental promover ambientes que estimulem o pensamento crítico, a criatividade e a autonomia dos estudantes. O papel do educador, então, passa a ser o de um facilitador, um professor libertador que orienta os alunos a descobrirem e desenvolverem suas próprias potencialidades. Formação integral e a busca pela autenticidade. Nietzsche defendia a ideia de tornar-se o que se é, isto é, a realização plena do potencial individual por meio do autoconhecimento e da autocrítica. Essa proposta tem implicações diretas para a formação dos jovens, pois indica que a educação deve ir além da instrução formal e técnica. A formação integral envolve o desenvolvimento do intelecto, da sensibilidade, da ética e da capacidade de autotranscendência. Para que os jovens possam se transformar em indivíduos autênticos, é preciso que a educação os incentive a questionar as verdades estabelecidas, a desafiar os modelos convencionais e a construir seu próprio caminho. Esse processo de tornar-se exige não apenas a aquisição de conhecimentos, mas também a vivência de experiências que promovam a reflexão sobre o sentido da vida. Em um mundo em constante mudança, onde os valores são frequentemente contestados, a proposta nietzschiana de formação integral se mostra essencial para preparar os jovens para os desafios do futuro. Juventude, criatividade e transformação cultural. A juventude sempre foi vista por Nietzsche como um período de potencial revolucionário. Em seus escritos, o jovem é associado à criatividade, à ousadia e à capacidade de romper com o status quo. Essa visão se contrapõe a uma educação que molda os jovens para se adequarem a um sistema pré-estabelecido, em vez de estimulá-los a desenvolver uma postura crítica e inovadora. No contexto atual, marcado por rápidas transformações tecnológicas, sociais e culturais, a capacidade de inovar e de se adaptar torna-se ainda mais importante.
A juventude, enquanto força propulsora de mudanças, precisa ser encorajada a explorar novas formas de pensar e de agir. Ao invés de reproduzir os modelos do passado, os jovens devem ser preparados para construir uma nova cultura, uma cultura que valorize a diversidade, a pluralidade e a experimentação. Nesse sentido, a influência de Nietzsche pode ser percebida em iniciativas educacionais que buscam romper com a lógica padronizada e incentivar o pensamento divergente. Projetos interdisciplinares, metodologias ativas de ensino, o uso de tecnologias digitais para a criação de ambientes de aprendizagem colaborativos e a valorização das artes e da cultura são alguns exemplos de como os preceitos nietzschianos podem inspirar a educação contemporânea. O papel do educador na era da informação. Em uma época em que a informação é abundante e acessível, o desafio para os educadores não é mais apenas transmitir conhecimento, mas orientar os alunos na construção de uma visão crítica e autônoma do mundo. Inspirado pela crítica de Nietzsche à moral do rebanho, o professor do século XXI deve incentivar a capacidade dos jovens de pensar por si mesmos e de desenvolver uma postura ética baseada na autenticidade. O educador contemporâneo precisa, portanto, ser um exemplo de integridade intelectual e criatividade, rompendo com práticas pedagógicas que reproduzem padrões rígidos e desestimulam a inovação. Isso implica repensar a relação entre ensino e aprendizagem, valorizando o diálogo, a escuta ativa e a participação dos alunos na construção do saber. Ao fomentar um ambiente de questionamento e de experimentação, o professor pode contribuir para a formação de indivíduos capazes de transformar a sociedade e de assumir seu papel como agentes de mudança. Desafios e possibilidades para a educação e a juventude atual. A crise dos modelos tradicionais. O sistema educacional vigente em muitas partes do mundo é, frequentemente, caracterizado por uma abordagem tradicional que prioriza a transmissão de conhecimentos prontos e a avaliação padronizada. Esse modelo, herdado de uma época em que a educação era vista como uma mera preparação para o mercado de trabalho e para a reprodução de valores estabelecidos, revela-se insuficiente para responder aos desafios de uma sociedade dinâmica e globalizada. Nietzsche criticava duramente o que chamava de educação utilitária, que tem como único propósito preparar o indivíduo para um papel subordinado dentro da ordem social. Para ele, esse tipo de educação reprime a vontade de potência e o potencial criativo dos seres humanos, limitando-os a funções pré-estabelecidas. Nos dias atuais, essa crítica ressoa com a necessidade de repensar a educação para que ela se torne um processo de formação integral, que valorize não só as competências técnicas, mas também as habilidades emocionais, a criatividade e o senso crítico. Inovações pedagógicas inspiradas no pensamento nietzschiano. A partir das ideias de Nietzsche, surgem diversas propostas para uma educação mais humana e transformadora. Entre elas, destacam-se metodologias ativas de ensino, estratégias que colocam o aluno como protagonista do processo de aprendizagem, estimulando a participação, o debate e a resolução de problemas de forma colaborativa. Essa abordagem contrasta com a prática tradicional de aulas expositivas e avaliações mecânicas, promovendo uma maior autonomia e criatividade dos estudantes. Interdisciplinaridade e conexão com a realidade. A integração de diferentes áreas do conhecimento permite aos alunos compreender a complexidade do mundo e desenvolver uma visão holística da realidade. Inspirada na ideia nietzschiana de que a vida é multifacetada e que o conhecimento deve ser dinâmico, essa abordagem encoraja os jovens a relacionar teoria e prática, transformando o saber em uma ferramenta para a mudança social. Valorização das artes e da cultura. Incorporar atividades artísticas e culturais no currículo é fundamental para estimular a sensibilidade, a imaginação e o pensamento crítico dos alunos. Ao promover o contato com diferentes formas de expressão artística, a escola ajuda os jovens a desenvolverem uma visão estética que vai além da mera utilidade e se aproxima da ideia de formação integral proposta por Nietzsche. Educação socioemocional e reflexão ética. Em um mundo marcado por desafios como a polarização política, a crise ambiental e a transformação digital, a educação deve preparar os jovens para lidar com conflitos e para desenvolver a empatia, a solidariedade e a capacidade de se autoavaliar. Inspirada pela proposta nietzschiana de tornar-se o que se é, essa vertente educacional busca incentivar a autonomia moral e a responsabilidade pessoal. A juventude como agente transformador. Nietzsche via a juventude como uma fase de potencial revolucionário, onde a criatividade e a vontade de mudança se manifestam com força. Essa visão é particularmente relevante para os jovens de hoje, que enfrentam um cenário de rápidas transformações e incertezas. A juventude atual, imersa em um ambiente digital e globalizado, possui recursos e oportunidades sem precedentes para reinventar a cultura e para romper com padrões obsoletos.
Contudo, para que essa transformação ocorra, é necessário que os jovens recebam uma educação que os capacite a questionar, a inovar e a assumir responsabilidades. O legado nietzschiano nos convida a repensar o papel do jovem não como mero receptor de conhecimentos, mas como agente ativo na construção de uma nova cultura, uma cultura que valorize a diversidade, a pluralidade e a autenticidade. Nesse sentido, iniciativas que promovam o empreendedorismo social, a participação em projetos comunitários, a experimentação artística e o diálogo intercultural são fundamentais. Elas não só ampliam os horizontes dos jovens, mas também os preparam para enfrentar os desafios de um mundo em constante mudança. A tecnologia e a educação, oportunidades e riscos. Vivemos em uma era em que a tecnologia redefine constantemente a forma como nos comunicamos e aprendemos. As novas mídias e as plataformas digitais oferecem possibilidades inovadoras para a educação, mas também apresentam riscos, como a superficialidade do conhecimento e a perda da capacidade de concentração. A crítica nietzschiana moral do rebanho pode ser reinterpretada para alertar sobre os perigos de uma educação que se baseia exclusivamente no consumo de informações sem reflexão crítica. Em vez de estimular a formação de indivíduos autônomos e criativos, a dependência excessiva de recursos digitais pode levar os jovens a uma espécie de conformismo intelectual, onde a reprodução de conteúdos pré-formatados substitui a verdadeira aprendizagem. Portanto, é crucial que as instituições educacionais encontrem um equilíbrio entre o uso das tecnologias e a promoção de métodos pedagógicos que estimulem o pensamento profundo e a criatividade. Ferramentas digitais podem, e devem, ser usadas para ampliar o acesso ao conhecimento, mas sempre em um contexto que valorize o diálogo, a análise crítica e a experimentação. Implicações práticas para a educação e para os jovens. Transformando a sala de aula. Para concretizar os ideais nietzschianos no ambiente escolar, é preciso transformar a sala de aula em um espaço de liberdade e experimentação. Isso significa que o educador deve abandonar, na medida do possível, a abordagem expositiva tradicional e adotar métodos que incentivem o debate, a pesquisa e a construção coletiva do conhecimento. Algumas práticas que podem contribuir para essa transformação incluem: aprendizagem baseada em projetos. ABP. Essa metodologia permite que os alunos se envolvam em problemas reais, buscando soluções criativas e desenvolvendo habilidades de trabalho em equipe. Ao assumir a responsabilidade por um projeto, o estudante experimenta o processo de tornar-se ativo na construção do seu saber. Ambientes de aprendizagem colaborativa. A criação de espaços que favoreçam o diálogo e a troca de ideias entre alunos e professores é fundamental para estimular a autonomia e a criatividade. Esses ambientes podem incluir desde grupos de estudo até plataformas online que promovam debates e discussões em tempo real. Incorporação das artes e da cultura no currículo. Projetos que envolvam música, teatro, artes plásticas e literatura podem despertar a sensibilidade dos alunos e incentivá-los a pensar de forma crítica sobre a realidade. A partir dessas experiências, os jovens podem desenvolver uma visão estética que complementa a formação intelectual. Avaliação formativa e reflexiva. Em vez de utilizar apenas métodos de avaliação somativos, provas e testes padronizados, as instituições podem adotar estratégias formativas que valorizem o processo de aprendizagem. Portfólios, autoavaliação e feedback contínuo são ferramentas que ajudam os alunos a refletirem sobre seu próprio desenvolvimento e a identificarem áreas de melhoria. Desenvolvendo a autonomia e a crítica. A educação inspirada por Nietzsche deve ser voltada para a emancipação do indivíduo, estimulando-o a pensar por si mesmo e a desafiar os valores impostos pela sociedade. Para isso, é fundamental que os jovens aprendam a questionar as verdades estabelecidas. Estimular o hábito da dúvida e da investigação crítica é um dos pilares da educação nietzschiana. Os alunos devem ser incentivados a questionar não apenas os conteúdos apresentados, mas também os métodos e os modelos que regem o sistema educacional. Desenvolver a consciência crítica. A reflexão sobre os próprios valores e crenças é essencial para que os jovens possam identificar o que realmente lhes convém. A prática da autocrítica, associada à busca por uma formação integral, contribui para que os estudantes se tornem indivíduos autênticos e capazes de transformar a realidade. Valorizar a diversidade de ideias. Em um mundo plural, a capacidade de dialogar com diferentes perspectivas é indispensável. A educação deve promover o respeito às diferenças e incentivar os alunos a explorar novas possibilidades, sem se prender a verdades absolutas ou a dogmas inflexíveis. Preparando os jovens para os desafios do século XXI. O legado de Nietzsche propõe uma educação que seja, acima de tudo, uma preparação para a vida. No contexto atual, onde as incertezas e os desafios se multiplicam, os jovens precisam ser formados para lidar com a complexidade, a ambiguidade e a rapidez das transformações.
Alguns dos desafios contemporâneos que podem ser abordados a partir dos preceitos nietzschianos são a globalização e a diversidade cultural. Em um mundo interconectado, é fundamental que os jovens aprendam a valorizar e a respeitar a diversidade. A educação deve prepará-los para viver em sociedades multiculturais, promovendo o diálogo e a cooperação entre diferentes tradições e modos de pensar. A revolução digital e a superabundância de informação. Com o acesso facilitado à informação, os jovens precisam desenvolver habilidades para filtrar, interpretar e criticar o que consomem. A capacidade de discernir entre informação relevante e ruído é crucial para evitar a superficialidade e promover um conhecimento profundo. Os desafios éticos e morais da contemporaneidade. Em meio às crises ambientais, às desigualdades sociais e aos conflitos políticos, os jovens devem ser incentivados a refletir sobre os valores que desejam incorporar e a construir uma ética própria. A filosofia de Nietzsche, que propõe uma reavaliação contínua dos valores, pode servir de base para o desenvolvimento de uma moralidade que seja ao mesmo tempo individual e socialmente responsável. A importância da criatividade e da inovação. A capacidade de inovar é um dos atributos mais valorizados no mercado de trabalho e na sociedade atual. Uma educação que estimula a criatividade e a autonomia prepara os jovens para enfrentar desafios com soluções originais e para transformar a realidade ao seu redor. Reflexões finais. A relevância permanente do pensamento nietzschiano. Embora Friedrich Nietzsche tenha vivido em um contexto histórico muito diferente do atual, suas ideias continuam a oferecer importantes lições para a educação e para a formação da juventude. A crítica à moralidade tradicional, a uniformização do pensamento e a repressão do potencial individual propõem um caminho radical para a emancipação dos seres humanos, um caminho que convida os jovens a se tornarem autênticos e a afirmarem sua vontade de poder, ou seja, sua capacidade de criar e transformar. Ao propor que cada indivíduo torne-se o que é, Nietzsche não oferece receitas prontas, mas estimula uma postura de constante autocrítica e renovação. Essa filosofia pode servir como inspiração para que a educação se reinvente, passando a valorizar não apenas o saber acumulado, mas sobretudo a experiência de vida, a criatividade e o desenvolvimento da autonomia. Desafios e oportunidades para a educação contemporânea. Os sistemas educacionais do século XXI enfrentam o desafio de integrar as novas tecnologias e metodologias sem perder o foco na formação integral dos indivíduos. Nesse contexto, o pensamento nietzschiano nos alerta para os perigos da massificação e da padronização, aspectos que podem levar à reprodução de uma moral do rebanho, onde os jovens deixam de desenvolver sua singularidade e capacidade crítica. A partir dessa perspectiva, é urgente repensar a educação de forma a transformá-la num processo que capacite os jovens a questionar, a criar e a agir de forma autônoma. Essa transformação requer o comprometimento não só dos educadores, mas também de toda a sociedade, que deve valorizar o conhecimento, a cultura e a diversidade de ideias como elementos essenciais para o progresso humano. Conclusão. Friedrich Nietzsche deixou um legado que transcende os limites da filosofia e alcança áreas fundamentais para a formação dos indivíduos. Seu pensamento, que enfatiza a autonomia, a criatividade e a crítica aos valores impostos, oferece subsídios valiosos para repensar a educação e para preparar a juventude para os desafios contemporâneos. Ao adotar uma abordagem educacional inspirada em Nietzsche, podemos transformar as salas de aula em espaços de liberdade e experimentação, onde o conhecimento não é apenas transmitido, mas construído coletivamente. Essa transformação implica repensar currículos, metodologias e a própria relação entre professor e aluno, visando sempre o desenvolvimento integral e a autonomia do indivíduo. Em um mundo em constante transformação, onde as crises e as incertezas se multiplicam, a proposta nietzschiana de tornar-se o que se é se mostra essencial. Ela convida cada jovem a buscar sua própria verdade, a questionar o estabelecido e a transformar a realidade a partir de sua vontade de poder. Dessa forma, a educação deixa de ser um mero instrumento de reprodução de saberes e se torna uma ferramenta de emancipação, capaz de inspirar gerações a construir um futuro mais autêntico, criativo e livre. Ao refletirmos sobre o legado de Nietzsche para a educação e a juventude, somos desafiados a repensar nossos paradigmas, a valorizar a individualidade e a estimular a capacidade dos jovens de transformar o mundo. Esse é, sem dúvida, um dos maiores legados deixados pelo filósofo, uma visão de educação que celebra a vida, a diversidade e a criatividade, convidando-nos a abraçar o desafio de nos tornarmos, verdadeiramente, o que somos. Considerações finais. O desafio de repensar a educação na contemporaneidade passa inevitavelmente pela necessidade de resgatar a capacidade dos jovens de pensar de maneira crítica, criativa e autônoma. Friedrich Nietzsche, com sua crítica feroz aos valores tradicionais e sua defesa da individualidade e da vontade de poder,
Oferece um legado filosófico que pode inspirar a construção de modelos educacionais mais humanos e transformadores. Em suma, ao incorporar os princípios nietzschianos, a vontade de potência, o amor fati, a crítica moral do rebanho e a valorização da singularidade, a educação pode se transformar num processo libertador, capaz de preparar os jovens para viverem plenamente, questionarem o status quo e contribuírem para a criação de uma cultura que valorize a diversidade, a criatividade e a afirmação da vida. Essa abordagem, que alia tradição e inovação, requer um esforço conjunto de educadores, instituições e sociedade para que a formação dos indivíduos se torne um verdadeiro exercício de liberdade e de construção de sentido. Só assim poderemos formar uma juventude que não se limite a aceitar as verdades impostas, mas que, com coragem e autenticidade, se torne protagonista de sua própria história.